Glória a Deus, Maranata, glória ao Cordeiro de Deus. Vem Jesus, porque nós estamos esperando o dia que o Senhor vem para buscar a igreja, para levar a noiva embora contigo. Nós desejamos muito esse encontro, desejamos viver para sempre com o Senhor. Vem mesmo, Jesus, e nos prepara, a cada dia mais nos prepare. Faz isso hoje, um pouco mais, por meio da Tua palavra. Faz isso em nós, Espírito Santo, nos aperfeiçoe, para estarmos prontos para ver Jesus na glória, vindo com poder nas nuvens. Para a glória de Deus oramos, amém. Boa noite a todos, fiquem à vontade. Graça e paz de Jesus, amados irmãos e irmãs. Quero convidar você a lermos uma parábola de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, e eu quero ler a partir do versículo 15, em nome do Senhor. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém. Eu imagino que você já deve ter dado alguma desculpa para se livrar de alguma situação. Imagino que todos nós já fizemos isso. Não preciso pedir para que ninguém levante a mão. Eu imagino que você, assim como eu, já se viu desmotivado a fazer alguma coisa e criou uma situação para evitar ter que fazer, não é? Porque normalmente, quando a gente não está motivado a fazer alguma coisa, nós somos inclinados a inventar 1000 desculpas, quando a gente não está com vontade de fazer alguma coisa. As desculpas, elas estão presentes na nossa vida em todo o tempo. Para faltar na escola, para não ter feito o serviço de casa, para justificar um atraso, um compromisso não cumprido, para não ir à igreja. As desculpas, elas estão aí para nos ajudar a nos esquivar de certas responsabilidades. O problema é que a maioria das desculpas normalmente são esfarrapadas. A maioria delas são inconsistentes, maltrapilhas. A maioria de nossas desculpas não são aceitáveis. Elas muitas vezes são até mentirosas. Você tem dado desculpas para Deus? Você tem dado desculpas para as pessoas? Eu queria refletir com vocês sobre 4 tipos de desculpas que nós encontramos na palavra de Deus, de homens de Deus, de pessoas de Deus que deram desculpas. E talvez elas nos ensinem algumas coisas. A primeira desculpa é a desculpa de Adão. Vamos a Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Essa desculpa vem logo após eles terem caído em pecado. Gênesis 3, versículo 12. Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. A desculpa de Adão é aquela em que a gente coloca a culpa no outro. A desculpa de Adão é aquela em que a gente tem dificuldade em admitir a nossa responsabilidade em nossos próprios fracassos. A desculpa de Adão é aquela em quando você
percebe que não foi bem, que falhou, que errou em alguma coisa, e aí com dificuldade de dizer, não, eu errei mesmo, é verdade, eu falhei, aí você joga desculpa no outro. O problema dessa desculpa, desse tipo de comportamento, é que a gente nunca melhora por não assumir a nossa responsabilidade nas coisas que fazemos e não deveríamos ter feito. A verdade, amados, é que em última instância, eu sou sempre o responsável pelos meus próprios pecados. Repita comigo, por gentileza, eu sou sempre o principal responsável pelos meus próprios pecados. Veja como o salmista Davi, ele viu isso, ele tratou disso no Salmo 51, o versículo 3 e o 4. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Veja o grau de maturidade espiritual que tem esse escritor bíblico, quando ele se defronta com um drama que ele vive, ele diz, olha, a culpa é minha, eu reconheço as minhas transgressões, o meu pecado me persegue, e o Senhor está certo em me corrigir, o Senhor tem razão em me sentenciar, em me condenar, porque eu errei mesmo. Esse é um bom caminho quando a gente é confrontado com os nossos próprios erros. Entenda isso, nós nunca alcançaremos sucesso enquanto ficarmos procurando culpa nos outros pelos erros que nós cometemos. Talvez uma das maiores razões de problemas conjugais seja que, na maior parte do tempo, os cônjuges não reconhecem o seu próprio erro e sempre estão tentando culpar o outro ou responsabilizar o outro por uma atitude que teve. É a desculpa de Adão. E enquanto isso, a Escritura nos recomenda no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13: o que encobre as transgressões nunca prospera, nunca se dá bem, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. A desculpa de Adão é aquela em que a gente sempre culpa o outro. Culpa a esposa pela briga, culpa o marido pela falta, culpa o pai, culpa o abuso sofrido, culpa o patrão, culpa o empregado, a gente culpa o irmão da igreja, a gente culpa tudo, mas somos incapazes muitas vezes de reconhecer nossa própria culpa. Eu não sei o que teria sido diferente se, ao ser confrontado com o seu pecado, e quando Deus perguntou para Adão: Adão, você comeu do fruto da árvore que eu disse para não comer? Se Adão dissesse: Senhor, eu comi, eu pequei, e eu lamento por ter desobedecido a tua palavra. Mas o que acontece ali é exatamente o oposto. Ele lança a culpa, a responsabilidade na sua esposa, e a Eva lança a responsabilidade na serpente. Há um segundo tipo de desculpa que eu encontro na Bíblia também, e ainda eu a encontro no livro do Gênesis, agora no capítulo 4, é a desculpa de Caim. Como nós sabemos, Caim, por inveja, matou o próprio irmão. Eles ofereceram uma oferta a Deus. Caim ofereceu frutos da terra, Abel ofereceu um cordeiro. Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. O Caim ficou com muita raiva disso, porque Deus deu uma coisa para o irmão e não deu para ele. Ele ficou inconformado, e então Caim vai e mata o irmão. Ele mata o próprio irmão. E a desculpa de Caim eu vejo no capítulo 4, versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Algumas traduções dizem assim: eu por acaso sou o tutor do meu irmão?
Ou nós poderíamos talvez parafrasear e dizer, em outras palavras dizer: por acaso eu sou o guarda-costas do meu irmão? Como você lê esse tipo de resposta? A mim soa-me muito grosseiro, não é? Imagine que a sua mãe pergunte a você: onde está o seu irmão, a sua irmã? Fala: não sei, eu por acaso sou responsável por ele, sou o guarda-costas do meu irmão. Qualquer pessoa, ao ouvir uma resposta dessas, diria: mal criado, hein? Mal educadinho, hein? E a desculpa de Caim é a da negação agressiva. É a do tipo: a melhor defesa é o ataque. Porque Caim já sabia muito bem o que havia acontecido a seu irmão. Caim sabia muito bem da sua responsabilidade. Caim sabia muito bem o que havia acontecido. Mas quando ele se vê confrontado, o que ele faz? Ele ataca, ele responde de modo agressivo, ele responde de modo com perversidade, ele vira mesmo se fazendo de vítima. Essa é a desculpa do tipo Caim. Quando o sujeito é confrontado com alguma coisa, ele vira a mesa, ele desvia o foco, como um cão quando está comendo, está ali com o osso e alguém ameaça tomar da mão dele. E muitas vezes a gente reage assim, ou pelo menos somos tentados a reagir assim, quando alguém tenta nos corrigir ou nos cobrar por alguma coisa que a gente fez, ou deixamos de fazer, ou algo que deixamos de fazer. A reação às vezes ela é violenta, ela é grosseira, ela é intempestiva. E por quê? Porque é um estilo de desculpa tipo Caim. Você tira o foco de você com agressividade. E o Caim diz isso para Deus: eu sou responsável por acaso do meu irmão? E a agressão, queridos, infelizmente é uma saída para muita gente, mas não deve ser essa a resposta do cristão. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que a resposta branda desvia o furor. Ela aplaca a raiva, ela afasta a raiva. No capítulo 15, versículo 4 de Provérbios: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então muitas vezes você pode ser movido no seu íntimo a tentar lidar com alguma situação e reagir de maneira mais dura, mais severa, para desviar o foco. Mas não é esse o caminho. No ministério pastoral, eventualmente acontece isso, por exemplo, quando a gente vai tentar corrigir alguém. De repente um irmão está correndo em alguma falta, a gente vai tentar conversar com o irmão, corrigir, orientar. E muitas vezes, sabe o que ele faz? Aí ele tenta jogar luz sobre o erro do outro. O senhor vem falar comigo, mas e o fulano que está fazendo isso? E é claro, isso não é coisa só do ambiente da comunidade cristã da igreja, é coisa da vida. Você deve ter visto isso em casa muitas vezes. Quando alguém vai ser corrigido, então ele tenta mostrar: mas você vem corrigir, mas vai corrigir o outro, vai chamar a atenção do outro. Quantas vezes eu vi esse tipo de coisa? O problema é que quando a gente faz isso, com esse tipo de negação, de culpa, de resposta agressiva, a gente continua carregando o fardo do nosso erro, do nosso pecado. Eu quero então caminhar com vocês a um outro tipo de desculpa esfarrapada, uma desculpa maltrapilha que a Bíblia apresenta, e ela está no livro do Êxodo agora, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 3. É a desculpa de Moisés. A desculpa de Moisés, capítulo 3, versículo 11. Deus vai falar com Moisés, dizendo para Moisés: Moisés, eu estou escolhendo você para libertar o meu povo do Egito. Moisés respondeu, porém, a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quando Deus fala com Moisés: Moisés, vamos lá que eu vou usar você para tirar o povo do Egito. Ele falou: quem sou eu para ir falar com o faraó, para tirar os israelitas do Egito? A desculpa de Moisés é a desculpa da incapacidade. Não é da resposta agressiva, não é de jogar a culpa no outro, mas é dizer: não, eu não sou capaz disso, eu não tenho condições para fazer isso,
Eu sou fraco para desenvolver isso. Eu não sei fazer, eu não consigo, eu não tenho cabeça para isso. Chama o fulano, chama o outro. É a desculpa da incapacidade. Talvez você já tenha utilizado esse tipo de desculpa quando foi convocado por Deus para alguma tarefa. Entenda, se alguém te chamou é porque alguém acredita em você. Se alguém te chamou é porque alguém acredita em você. Mas o Moisés disse: quem sou eu? O que é interessante, na narrativa, o capítulo 3 todo é essa conversa com Deus sobre o chamado. Deus fala com ele, ele fala: não, mas eu não sou ninguém. Quem que eu sou eu para ir lá falar com o faraó? Aí Deus começa a falar para ele: não, eu vou estar com você. Eu vou dar prova que eu vou estar com você. Eu estou falando com você aqui. Quando você chegar diante dos israelitas, você fala para eles. E então Moisés perguntou: mas quando eu chegar para falar com eles e eles perguntarem: quem é o Deus que mandou vocês? Qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Aí Deus fala: olha, eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vocês. E Deus gasta um bom tempo falando e tentando mostrar para Moisés que ele deveria ir. E Deus até, na narrativa, ele começa a mostrar o que haveria de acontecer. Você vai falar com eles, vai acontecer assim, mas eu vou fazer os egípcios deixarem vocês sair. Vocês vão sair com despojos do Egito. Deus estava já dando todos os spoilers do que seria. Aí termina assim o capítulo 3. E o capítulo 4, então, Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, o que eu vou dizer? E se eles falarem: não, Deus não apareceu para você não. Deus está falando com Moisés, o Moisés está insistindo de fazer perguntas e questionamentos. O Senhor falou: o que é isso na tua mão? É uma vara. Joga a vara. Jogou, virou cobra. Pega pela cauda. Ele pegou, virou vara de novo, o cajado dele de novo. Deus falou: põe a tua mão no peito. Ele colocou a mão no peito, ficou leprosa. Aí colocou a mão no peito novamente, segundo a orientação de Deus, ela ficou sã. E Deus foi falando para ele: olha, eu vou estar com você, eu vou te abençoar. Aí o versículo 10 do capítulo 4: disse porém Moisés, depois desse negócio, Deus pegar uma vara que vira cobra, a mão dele ficou leprosa e depois fica sã instantaneamente. Aí ele fala para Deus, versículo 10: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste ao teu servo, eu não consigo falar bem. E aí Deus falou para ele: quem que deu a boca para o homem? Quem que fez o surdo ou o mudo? Quem dá vista para o cego? Ou torna ele cego? Não sou eu. Agora vai, eu vou estar com você, ensinando o que você tem que dizer. Aí Moisés responde: ah Senhor, manda outro. Versículo 14: então o Senhor se irou com Moisés. Ô Moisés, para de palhaçada. Deus ficou com raiva. Deus ficou irado com Moisés. Que é isso, Moisés? Deus próprio falando com ele, dando sinais, dando exemplos, explicando: olha, eu vou estar contigo, vai ter isso. Deus dando sinais extraordinários. E o Moisés: eu não sei falar, manda outro. E se eles perguntarem isso? E se eles perguntarem? É típico da gente. Quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente fica jogando questões, criando dificuldade, não é? Quando você não quer fazer uma coisa, você cria dificuldade. Quando você tem disposição, na primeira você vai e faz e tenta encontrar os caminhos. Quando a gente não quer, a gente tenta encontrar dificuldade, percalços, barreiras e problema. A gente fica tentando achar desculpas, 1000 desculpas. Deus se irritou com Moisés. O profeta Jeremias também agiu de modo semelhante. Deus foi falar com Jeremias: ô Jeremias, vamos lá fazer a obra. Ah Senhor, não sei falar, não passo de uma criança. O fato é que Deus não apenas chamou porque acredita, Deus chamou também porque Ele capacita. E se você se sente incapaz para responder um chamado de Deus, para atender uma tarefa de Deus, Deus não somente acredita em você, como Deus te capacita. Deus capacitou Moisés, Deus capacitou Jeremias, e Deus continua capacitando homens e mulheres ao longo dos tempos. Ele coloca as palavras na nossa boca, é Ele que nos enche, é Ele que nos dá o conteúdo, e Ele põe pessoas para nos ajudar.
E quando Moisés falou assim: Deus, manda outra pessoa, Deus se irou com Moisés e falou: cadê teu irmão? Não tem teu irmão Arão? Falou: tem sim, ele está vindo aí, ele vai te ajudar, ele vai estar com você. Leva ele e você vai fazer os sinais e vai fazer os milagres. Que é interessante, depois que a gente vê as narrativas, parece que Moisés não dependeu tanto de Arão quanto parecia aqui. Quando eles foram, Deus usou tanto Moisés de maneira tão extraordinária. Ele fala, ele orienta, ele corrige o povo, ele chama o povo, que na verdade Moisés estava tentando mesmo se esquivar daquele chamado de Deus. Há ainda uma outra, é o último tipo que eu enxergo aqui na Bíblia, Êxodo 32. Agora é a desculpa do irmão do Moisés. Como ele chama? Arão. No capítulo 32 do livro do Êxodo, os israelitas estão achando que Moisés está demorando demais. Ele subiu no monte para falar com Deus. Deus estava dando os 10 mandamentos para ele. Eles estavam achando que Deus estava demorando demais. Então foram falar com Arão. Falaram: Arão, Moisés já deve ter morrido. Todo esse tempo que ele está, já faz mais de mês que ele está para lá, já deve ter morrido. Vamos fazer o seguinte, faz um bezerro aí para a gente adorar. Aí o Arão foi e falou com os israelitas, e ele pediu, deu instruções: então vocês pegam aí os pendentes, as joias que vocês têm, eu vou fazer um bezerro de ouro aqui. Eles trouxeram para ele, ele pegou tudo aquilo, jogou no fogo e derreteu naturalmente no fogo e moldou. A Bíblia diz que ele pegou um buril, pegou uma ferramenta e moldou e fez um bezerro de ouro e apresentou para os israelitas, e aí eles adoraram o bezerro de ouro. E que é interessante, vamos ao capítulo 32 do Êxodo, versículo 21. E perguntou a Arão, eles fazem o bezerro de ouro, adoram. Deus fala: Moisés, desce, porque o povo já está na idolatria. Moisés desce e vê aquela coisa toda, quebra as tábuas, 10 mandamentos, e vai falar com o povo. Que palhaçada é essa? E ele vai falar com Arão. Arão era responsável, era líder. Arão, o que é isso? A resposta de Arão. E perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes que esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no forro e surgiu esse bezerro. Interessante, né? Porque o texto é claro em dizer que ele colocou no forro, moldou, fez o bezerro de ouro. Mas a explicação dele para Moisés parece que omite essa palavra. Eu joguei no forro, isso parece assim que o bezerro pulou de lá, né? A desculpa de Arão me soa como aquela desculpa das meias verdades. Não foi bem assim, né, Arão? Não foi bem assim. O bezerro não pulou do fogo, não. A desculpa das meias verdades é aquelas em que a gente deixa as coisas meio implícitas, nas entrelinhas, né? A gente costuma dar uma resposta, não é bem aquilo, e a gente sabe que a pessoa está entendendo uma coisa quando não é exatamente aquilo. Acho que vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer. E essa é perigosíssima, porque ela camufla a verdade. Ela esconde o que pensamos de fato, porque é um tipo de desculpa mascarada. Mas Deus não nos chamou para sombras, Deus nos chamou para a luz. Foi a meia-verdade que matou Ananias e Safira, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. As pessoas estavam vendendo propriedades e trazendo o recurso, o valor aos pés dos apóstolos, e eles fizeram isso como quem estivesse trazendo todo o valor. E quando eles são confrontados por quanto vendeu a propriedade, ele nega, ele mente. E eles morreram por conta disso. Na verdade, a chamada meia-verdade é uma mentira inteira. E nós somos chamados, a Bíblia diz, para andar na verdade. Deus nos chamou para a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade
e a verdade vai libertar vocês. Nós fomos chamados para ser filhos da verdade. Então, meias verdades como desculpa podem ser mentiras inteiras e não representam o caráter daquele que serve, que ama Jesus. Finalmente, então, diante da mentira de Adão, que é, ou melhor dizendo, diante da desculpa de Adão, que é aquela de jogar a culpa no outro. O que você fez? Não foi ele. Diante da desculpa de Caim, que é da negação agressiva, você vai ser corrigido, você se arma todo e parte para cima. Diante da desculpa do Moisés, né, da incapacidade, eu não sei fazer, não sei falar, não estou preparado, não tenho cabeça. Diante da desculpa de Arão, meia verdade, não explica tudo. Aí a gente tem aquela parábola da grande ceia, que foi proclamada por Jesus, e eu li a princípio no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Jesus conta uma parábola de um homem que fez um banquete, uma ceia, chamou os convidados, e quando estava para começar, foi dizer para eles: olha, envia os servos e está pronto, pode vir, a janta está pronta, está na mesa. E aí o pessoal começou a apresentar desculpas, e ninguém que tinha sido convidado foi. Naquela época, nesse contexto de festa, avisava-se o dia do jantar. Então dizia: olha, tal dia vai ter o jantar. E o anfitrião, ele precisava saber quantos convidados vinham para poder se organizar. É igual uma festa de casamento hoje, né? Você precisa da confirmação se a pessoa vai ou não vai na festa, para você medir a quantidade de comida que você tem que fazer. Então os convidados aqui, eles já tinham dado resposta. Está implícito aqui no texto, que eles já tinham dado resposta que iriam. Então os servos foram só avisar que estava pronto. Não foi pedir a confirmação, não foi fazer o convite. Os servos foram avisar que está pronto, que eles podiam vir. Então aquelas desculpas foi um grande insulto, na verdade. Gente que disse que ia e chegou em cima da hora, falou que não ia mais e deu uma desculpa esfarrapada. E como é que a gente sabe que é desculpa esfarrapada? Um diz que comprou um terreno e foi lá ver. Quem é que compra o terreno sem ver? O outro diz que comprou também lá uns bois e foi experimentar. Quem é que faz uma compra sem experimentar? O outro diz que casou e não podia ir. Os casamentos eram planejados. Se ele fosse casar, ele também saberia: olha, tal dia eu vou me casar. Não vai, ele já nem tinha confirmado que iria na festa. Um homem recém-casado naquela época, ele recebia dispensa militar, mas não era liberado de compromissos sociais. Então mesmo casado, ele recém-casado deveria ter ido. O fato é que em todos aqueles casos ali, foram desculpas esfarrapadas que eles apresentaram. E o que é que Jesus está querendo ensinar aqui? Que o nosso Pai Celestial está oferecendo um grande banquete aos homens, uma grande ceia preparada, e Deus está convidando a todos a participarem. E Jesus naquele dia está denunciando os seus ouvintes que estão dando desculpas esfarrapadas para aceitar esse convite de Deus, para sentar-se à mesa de Deus, para ocupar lugar nesse banquete. Na parábola, Jesus disse então que era para buscar os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. O servo disse: o pessoal já foi, já está aí. Então vai ainda pelos caminhos, pelos valados, e traz gente para encher a minha casa. Jesus está fazendo uma referência ao seu ministério, que os judeus que receberam o convite por meio dos profetas, por meio de Moisés, a nação israelita que recebeu um convite, um chamado para um banquete de Deus, receberam o convite antecipadamente. Quando agora a festa está sendo apresentada, o noivo, que é Jesus, está ali presente, eles rejeitam, eles não atendem o chamado, o convite. Mas há um ímpeto de Deus, há uma insistência de Deus para que as pessoas venham, não importa de onde elas vierem. E aqui a figura das pessoas, dos pobres, dos aleijados, dos mancos, Jesus está fazendo uma referência aos gentios, que eram desprezados pelos judeus, que eram tratados como nada pelos judeus. E Jesus está chamando todas as pessoas a participarem da festa. Então, amados, há uma grande ceia pronta, preparada para nós.
Há um grande banquete de Deus posto, um convite é glorioso, e nós não podemos perder a oportunidade de não ocuparmos lugar no banquete de Deus por causa de desculpas esfarrapadas. Não podemos permitir que entre um novo ano e a gente viva dando desculpas esfarrapadas para Deus, para aceitar os chamados de Deus, uma responsabilidade que Deus lança sobre nós, um convite de Deus, uma vocação de Deus, uma expectativa de Deus. Não podemos mais viver assim. Eu quero convidar você a fazer uma profunda reflexão dos seus relacionamentos, da sua vida, do seu ministério, e avaliar sinceramente: será que eu estou dando algum tipo de desculpa assim? Será que eu estou dando esse tipo de desculpa para alguém da minha família? Uma desculpa do tipo de Caim, né? A mulher vem falar comigo: você não lavou a louça aqui, eu solto os cachorros nela. Será que eu estou dando um tipo de desculpa assim? De repente uma desculpa tipo Adão. Alguém vem conversar comigo no meu trabalho, eu vou lá e jogo a culpa no outro colega. Será que eu estou dando um tipo de desculpa assim no reino de Deus, uma chamada de Deus para mim? Deus, eu não sei falar, chama outro, não tenho capacidade. Será que eu estou dando esse tipo de desculpa? Será que eu estou dando um tipo de desculpa de meia verdade para querer me esquivar, porque eu sei que se eu falar a verdade vai pesar, então eu conto assim meio por cima, eu não tenho coragem de admitir exatamente onde eu falei, onde eu errei? Será que eu estou respondendo positivamente o chamado de Deus para mim? Deus colocou diante de nós uma grande mesa, um grande banquete. Tem graça, tem sabedoria, tem verdade, tem luz, tem justiça, tem bondade, tem misericórdia, tem amor, tem perdão na mesa de Deus para todos nós. Para todos nós que estamos aqui, para você que está em casa. E nós não podemos resistir ao chamado de Deus mais. Para o cansado, Deus está dizendo: olha, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Para aquele que está sem tempo, Deus diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para os aborrecidos, o Senhor está dizendo: alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Para os atormentados pelo passado, Deus está dizendo: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para as que estão diante de mim. Aos sem dinheiro, Deus está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus está chamando você para alguma coisa. Você está sendo convidado a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Há algo que precisa ser corrigido. Responda com doçura, com brandura, com amor. Faça reflexão, olhe para si mesmo e, sobretudo, responda o chamado de Deus, a voz de Deus. Diga para Deus: eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero ser capacitado por Ti, eu quero ser usado em Tuas mãos. Faz a Tua obra por meio de mim, Jesus, eu quero caminhar contigo. Aceita o convite de Deus, aceita o chamado de Deus. Venha sentar-se à mesa de Deus. Vem comer desse pão espiritual. Vem comer desse alimento sagrado, tão santo, tão bom, que tem para mim, tem para você, tem em fartura. Um dia nós vamos realmente sentar nessa mesa, literal, no reino celestial. Jesus disse: olha, um dia nós vamos ter uma ceia lá no reino celestial. É quando eu vou voltar a cear com vocês, tomar do fruto da vida. Vai ser lá no reino celestial. A gente vai se sentar junto. Esse convite é para todos nós. Aceite o convite de Deus. Chega de desculpas maltrapilhas. Chega de meias verdades. Chega da gente dar desculpas assim que não são consistentes. Eu vou responder à vocação de Deus com todo o meu coração, com toda a paixão. É o que Deus quer de mim. Eu quero convidar você a orar. Vamos colocar em pé. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Você que me ouve, eu quero te convidar a orar a Deus agora. Me diz: Deus, me ajuda. Eu não quero mais dar desculpas, jogar a culpa nos outros, para os problemas que eu cometi. Eu não quero responder mais com agressividade para me desviar do foco. Eu não quero mais fugir da responsabilidade. Eu não quero dar desculpas de minhas verdades. Eu quero atender o teu chamado de modo pleno, perfeito. Vamos dizer isso para Deus. Vamos pedir ajuda para o Senhor. O Espírito Santo venha moldar o coração da gente,
para que essas desculpas esfarrapadas não façam parte da nossa vida e não nos controlem em 2022. Que o nosso ano seja dirigido pelo Espírito. Jesus disse: assim é quem é guiado pelo Espírito, o vento sopra onde quer. Que a gente seja conduzido pelo Espírito segundo a vontade de Deus. Ore comigo aí. Jesus, nós temos aprendido com a Tua palavra. Os Teus servos do passado, eles também erraram. E apesar dos seus erros, aqueles que se arrependeram, que atenderam o Teu chamado, o Senhor usou eles, o Senhor capacitou eles, o Senhor se valeu deles, o Senhor fez grande coisa através deles. Como foi o caso de Moisés, apesar da relutância dele em atender o Teu chamado, o Senhor usou tanto Moisés. Apesar do Adão ter jogado a culpa na esposa, ainda o Adão encontrou graça da Tua parte. Apesar do Arão, meu Deus, ter dado aquela desculpa que nos parece assim ser de meias verdades, apesar disso, o Senhor ainda lançou graça sobre Arão e usou aquele homem. Meu Deus, às vezes se a gente também dá desculpas esfarrapadas para fugir de responsabilidade, para fugir do confronto, para fugir do chamado, seja como for, eu peço o Espírito Santo, tira a gente desse círculo vicioso de desculpas, faz a gente responder a Tua voz com prontidão, faz a gente correr para a Tua mesa, para sentar-se nessa mesa, para nos deleitarmos nesse santo banquete. A gente não quer ficar correndo do Senhor. A gente não quer partir para agressividade com ninguém. Nós queremos responder prontamente o chamado e a voz do Senhor para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a melhorarmos. Ajuda a gente a melhorar. Se a gente está falhando de algum modo, e se a gente vier ainda falhar assim, que a gente se corrija. É isso que o Senhor espera de nós. E eu sei que a gente pode melhorar. Eu quero melhorar, E eu quero que os meus irmãos queiram isso também. Ajuda a gente a fazer nossa autorreflexão, a gente se perceber, a gente tentar se corrigir. Nos ajude nisso. Eu peço no nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.